Fala, mestres, tudo bom? Thunder aqui com o nosso LB Awards de 2019, dessa vez com os melhores animes finalizados de 2019. Repetitivo, não? Escolhemos os animes dessa lista seguindo esses critérios: a obra ter finalizado no seu material original e por ser um anime original fechado, a sua produção como direção, animação e layout, o seu roteiro como personagens, construção de mundo, coerência e composição de série, a sua sonoplastia como trilha sonora, equalização, efeitos sonoros e, obviamente, opinião pessoal. Quero deixar um grande obrigado para o Rafa e para o Igor que nos ajudaram a fazer esse roteiro e a montar todo o nosso projeto do Awards. Sem mais delongas, Ikuzo! Em 10º lugar, sua waifu também pode ser real com 3D Kanojo. Tsutsui é um otaku do mundinho dele que conhece uma garota descolada chamada de Igarashi, que acaba criando uma afinidade misturado com uma irritação, que de alguma forma acaba conectando os dois para fazer uma promessa de se tornarem namorados temporários até as próximas férias. Orçamento limitado foi algo que 3D Kanojo sofreu muito do começo ao fim, com uma staff que sentiu o peso de não poder dar a esse anime o devido engajamento que o seu roteiro trazia. Diversas cenas perderam peso por uma produção limitada, já que sim, o anime acerta muito no que tange trazer esse relacionamento amoroso entre essas duas pessoas tão distintas, onde a conversa sobre amores e relacionamentos segue um passo a passo bem rústico inicialmente, já que o próprio Tsutsui possui uma desenvoltura péssima com o assunto. Isso se torna uma qualidade, tanto é justamente isso que a obra propõe com clareza para nós. E seu andamento do roteiro trata justamente de segmentar o descobrimento mais rústico do amor. Ritmo, repetições de conflitos e conflitos desnecessariamente longos faz 3D Kanojo não ter muito domínio sobre seu próprio texto, mas cria uma completude bem satisfatória para estar no nosso 10º lugar. Em 9º lugar, alguém acabou dando uma de João sem braço no roteiro de Dororo. Dororo conta a história de Dororo. É tipo o esquema do Naruto, o nome do personagem é o nome do anime, saca? Ela conhece Hyakimaru, um rapaz que está procurando demônios para matar e recuperar o seu corpo que foi roubado por eles. Ela cria uma grande afinidade e resolve embarcar em sua jornada. Dororo chegou com uma grande hype sobre a obra por conta do seu material original ser do grande Osamu Tezuka, e realmente a obra fez por onde até certo ponto. Como a narrativa episódica com uma trama linear, acabou conseguindo se desenvolver muito bem dentro desse contexto. Com uma excelente dinâmica de personagens, a narrativa consegue instigar o espectador dentro dessa linha episódica. E posteriormente, quando a trama começa a se desdobrar, a obra consegue emplacar diversos plot twists bem concebidos e bem embasados. A maioria respalda em seus personagens, mas que levam até o fatídico final. O motivo de Dororo estar apenas em 9º lugar é devido ao seu final, que no mínimo é frustrante, com uma resolução aquém dos conflitos apresentados e com nenhuma consistência de roteiro para os acontecimentos descritos da obra até então. Além do episódio 15, o fatídico episódio 15, que basicamente foi o pior episódio do ano de produção, com direção e storyboard de Osamu Kobayashi, que já tem um histórico de episódios problemáticos como o quarto de Tengen Toppa Gurren Lagann. Esse com certeza leva o nosso prêmio de Kodachi de ouro. Em 8º lugar, nem o Requiem salvou da pedra rolando. Com vocês, Jojão Golden Wind. Giorno Giovanna... Pera. Coloca o pianinho aí, gente. Giorno Giovanna tem um sonho de ser um gangster. Assim ele entra para a máfia para tirar as crianças das drogas e colocar só os adultos lá, pois eles têm mais dinheiro. Criança é tudo pobre, então elas não conseguem comprar droga. Faz sentido. A parte 5 de Jojo teve um ótimo momento em 2019, nos levando a uma trama episódica simples com uma execução bizarra, que Araki sempre nos proporciona, com personagens excêntricos, porém carismáticos. Alguns que carregam até o anime nas costas, o nosso querido Butcharati. Eu não posso falar o apelido dele aqui, gente. O YouTube não deixa. Conceitos de poderes interessantes juntos de suas execuções e seus valores de produção muito alto. Principalmente direção e trilha sonora marcante. O que faz Jojão estar no nosso 8º lugar é o seu final extremamente broxante, contraproducente e vazio. Uma gordura que não agrega quase nada e ainda quase nos mata de infarto no final. Sendo que até seu episódio 33, Jojão estava numa crescente considerável. Só não ficou atrás de Dororo por não ter o demérito do episódio 15, porque pelo amor de Deus, aquele episódio 15 foi complicado. Em 7º lugar, você nunca vai chorar tanto por causa de um gato na tua vida. Com vocês, mais Romance is a Cat, porque o nome em japonês é difícil pra caramba, eu não vou falar aí. Subaru acaba adotando uma gatinha e a nomeia de Haru. Acontece que ele é completamente inexperiente com gatos e com pessoas, tendo agora que aprender a lidar com esse novo bichano aos trancos.
Esse anime é mágico em trazer uma conversa tão transcendente aos sentimentos mais simples que são o afeto e o amor. O roteiro utiliza de uma dinâmica que quebra o episódio em duas visões diferentes. Uma do Subaru apresentando o conflito do episódio e posteriormente o roteiro recontando a trama pelo ponto de vista da Haru. Fazendo isso, ele consegue maximizar o valor da empatia de cada conclusão tomada por eles, seja por valores diferentes ou por percepções de mundo diferentes, que muitas vezes toca nos mais simples sentidos, quando é a Haru, ou uma percepção errônea do mesmo, quando feito pelo Subaru. Sua produção é mais simples e linear possível, fazendo nenhum aspecto técnico se sobressair de alguma forma. Apenas cumpre bem o simples, deixando um pouco mais a desejar, quando se precisa enaltecer alguma passagem da obra. E o melhor, é um anime sobre gatos, como não amar isso? Ai, gatinho! Em sexto lugar, se era pra ser o começo, não faz sentido Gundam The Origin ser tão difícil de entender. Aqui vamos acompanhar o começo da história do Char, um garoto filho de um líder político que ascende dentro de um clima de guerra e disputas políticas. Apesar de The Origin não ser um bom ponto de partida do Universal Century de Gundam, devido aos assuntos desencadeados só serem melhor explorados nas séries em questão, não há como negar as grandes qualidades que ele traz representando a sua franquia. Uma temática política e militar explorada de forma verossímil e muito bem embasada, trabalhando com conceitos dentro do seu escopo e apresentando o nascimento e ascensão de um dos maiores símbolos da franquia, Charles Aznavour. Seus episódios são bem densos de informações, mas bem segmentados nos delicados assuntos que cada um quer lhe contar. Vale ressaltar também a sua produção, que mesmo sendo um OVA de 2015 reeditados, não deixa de ser um show à parte, ainda mais com algumas referências visuais das explosões e sonoras com algumas músicas antigas refeitas. Os fãs de Gundam tiveram um prato cheíssimo de conteúdo e fanservice com esse daqui. Em quinto lugar, videogames! Com vocês, High Score Girl 2. Yaguchi é um garoto que nasceu na era de ouro dos fliperamas e conhece uma garota chamada Ono, que queria uma rivalidade com ele depois de surrá-lo com um Zangief boladão em Street Fighter 2. Sim, o anime faz referências diretas ao mundo dos videogames, da forma mais profissional possível, trabalhando aspectos da indústria e sociais do começo dos anos 90, criando os próprios videogames não apenas como contexto de mundo, mas como objeto de foco principal do seu roteiro. Ele é sem dúvidas a história mais coerente e rica em abordar os jogos do ponto de vista de crianças e adolescentes da época. Seus personagens também ganham destaque no meio da obra quando eles começam a se tornar mais velhos, e todo o contexto de crescer jogando videogames cria um impacto direto em suas personalidades e cria uma referência orgânica ao contexto vivido por eles. O que pode pecar um pouco é sua produção, que começa simplória de animação e direção, ainda mais sendo que o anime é completamente 3D, onde vemos um aprendizado claro e um entendimento da sua staff em fazer a produção do anime, já que em sua segunda temporada é perceptível as diferenças positivas de evolução do mesmo, seja em questão de estética ou direção. Pontos de slice of life, romance e o próprio desenvolvimento do âmbito dos jogos podem ser descompassados em alguns momentos, mas isso é pouco sentido pela completude da obra, que é sem dúvidas uma carta de amor ao mundo dos jogos, fazendo esse aspecto ser tão forte dentro da obra que podemos relevar muitos pontos baixos por causa disso daqui. Em quarto lugar, uma conversa honesta sobre adolescência. Com vocês, Araburu. 5 garotas formam um clube de literatura e elas conversam sobre as diferenças lúdicas e reais de conflitos amorosos, onde elas sentem na pele as mudanças mais pesadas da adolescência quando se trata de amor e sexo. Mais um laboratório de experimentos para falar de personagens da Mari Okada, que mais uma vez traz reflexões e exemplos ótimos de personagens interagindo, vivendo e evoluindo com problemas cotidianos. Ela conseguiu criar personagens tão reais, tratando um grupo de garotas que estão na adolescência e estão experimentando essa fase da vida com as suas expectativas e travas morais. A produção dá um show à parte em conceber as cenas catárticas quando necessário, assim como manter uma consistência enorme do começo ao fim da obra. O que acaba sendo o calcanhar de Aquiles aqui é mais uma vez o efeito Mari Okada em errar em pontos de conexão entre personagem e mundo. Dessa vez ela errou em um único aspecto, mas o que acabou colocando em xeque a coerência do seu desenvolvimento final. Tirando isso, ela com certeza conseguiu criar um estudo de personagens adolescentes em sua essência de uma forma rica, detalhando as suas inconstâncias e impulsos hormonais com uma coerência de roteiro admirável. E claro, nunca vamos esquecer do significado de um trem entrando em um túnel.
Em terceiro lugar, com vocês, Carolina e Terça-feira. Mas hoje é segunda. Tuesday é uma garota rica que foge de casa para correr atrás dos sonhos de criar música. Ela conhece Carolei e as duas dividem do mesmo objetivo e vamos acompanhá-las vivendo as suas dificuldades em fazer música em um mundo onde o entretenimento se tornou artificial. Carolei Tuesday é uma obra extremamente singular por autoria de Shinichiro Watanabe, o diretor de Cowboy Bebop e Samurai Champloo. Aqui vemos muito da qualidade dele no processo de criação da obra. Para uma obra original, temos uma produção impecável, com uma equipe composta por músicos do mundo inteiro, um layout de mundo impecável, animações extremamente consistentes, além de ótimos usos de rotoscopia. Com um cast de personagens bem elaborados e com um desenvolvimento consistente, a obra consegue conciliar muito bem os nuances do teor da narrativa, segmentando os conflitos de forma a sustentar contextos mais despretensiosos e cômicos, com situações mais pesadas e densas. Mas de longe o ponto mais alto da obra são as suas apresentações, com construções visuais fenomenais, ricas de detalhes e significados, que corroboram com mais de 37 insert songs ao longo de 24 episódios, das mais diversas vertentes musicais, demonstrando toda a riqueza audiovisual da obra, sendo uma obra extremamente profissional e com uma qualidade equivalente. Em segundo lugar, dá uma vontade enorme de correr uma maratona, só depende de você. Com vocês, Kazega Tsuyoku Fuiteiru. Raiji conheceu um ex-corredor chamado Kakeru e quase o obriga a participar de uma equipe de corredores que estão tentando cumprir a promessa de correrem uma maratona, mesmo todos eles sendo completamente amadores. Kazega conseguiu reunir todas as qualidades que o anime de esporte deveria trabalhar. Seus personagens concebem estereótipos que são trabalhados em vertentes incrivelmente longe do convencional para uma temática de esporte, tornando seus conflitos, reflexões e resoluções mais reais e condizentes. Isso não é só mérito da autora original, que é a mesma de Funnel Amu, mas de uma produção tão rica e bem cuidada que sabe muito bem ditar as suas mensagens, ritmo da narrativa e conhecimento sobre a temática, tirando praticamente leite de pedra. O nível da conversa chega tão longe ao ponto de uma simples pergunta sobre o que é correr ter tantos significados importantes para se discutir. Kazega instiga o espectador ao maratonismo não só por sua execução visual, mas pela riqueza de detalhes e a profundidade que ele carrega consigo. Uma joia rara tanto nos animes de esporte como um todo, quanto dos animes de 2019, chegando ao nosso segundo lugar com muitos méritos. Em primeiro lugar, vamos chupar umas Shirikodamas com Sarazamai! Agora é essa parte que o Rafa e o Igor vai ter que gravar também. Kazuki Enta Itoi acaba se envolvendo numa confusão destruindo uma estátua de Mukapa, que os transforma também em capas, e os obrigam a lutar contra lontras espirituais do mal para recuperar uma esfera que fica dentro do bumbum delas. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Dishi, um dos grandes destaques da obra, sem dúvidas, é do trabalho do Kunihiko Ikuhara, responsável pela composição de série e a direção da obra, Dishi. E isso é visto de forma como o Ikuhara consegue segmentar bem a dinâmica de personagens, enquanto estabelece conflito entre eles, que servem como gatilho para os simbolismos vistos nas batalhas dos conflitos entre os capas e as lontras, Dishi. O mais fascinante disso é o controle que o Ikuhara tem sobre a obra, conciliando o desenvolvimento de personagens, trama, simbologia e metáforas tanto visuais como em texto, e um background sobrenatural rico, Dishi. E que fazendo com que todos esses aspectos fossem apresentados da maneira mais consistente possível, com uma estrutura cíclica, repetindo a fórmula do vilão do episódio, Sarazamai consegue utilizar isso ao seu favor, com uma progressão lenta, mas incrivelmente bem consolidada e excelente em sua apresentação visual, Dishi. A produção de Sarazamai também é um outro ponto alto, Dishi, extremamente singular e excêntrico, Dishi. Consegue apresentar uma consistência visual invejável, Dishi, e com um trabalho de dublagem incrível que reforça ainda mais a identidade da obra, e uma trilha sonora que compõe com a perfeição todas as cenas, Dishi. Pela sua excentricidade, seu profissionalismo e muito Dishi, Sarazamai leva o nosso prêmio de o melhor anime finalizado de 2019, Dishi. Então é isso, meus queridos mestres, espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo do nosso LB Awards, Dishi. Não deixe de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo para eles conhecerem ótimos animes de 2019, Dishi, e obviamente se inscrevam aqui no canal para mais LB Awards e outros quadros para vocês, Dishi. Eu vou ficando por aqui, e um bom Dishi, e até o próximo vídeo.